saudade de vocês. Que legal, que legal. Um monte de gente chegando. Tô me sentindo entrando na Hebraica. Tô me sentindo entrando no portão da Hebraica, encontrando o André, o Ramos, o Harry, ali, todo mundo. E eu tava aqui, enquanto não tava na hora de começar, pensando como é que eu ia começar a nossa conversa aí, contando um pouquinho da minha história, né? E tava na sala e tava lembrando, né? Deu criancinha, como tudo começou, como a minha história com o esporte começou. Começou desde sempre. Eu lembro que eu transformei a minha casa num grande ginásio de ginástica olímpica e minha mãe deve estar assistindo agora e pode confirmar. Eu montei uma trave no sofá, tinha uma paralela na porta e eu jogava todas as almofadas no chão e começava a treinar. Aliás, ficava o dia inteiro treinando. Chegava, subia na trave, fazia paralela, pulava e meu pai falava: menina, você tem mola nas pernas. E assim, né? E essa frase ficou também na minha cabeça, que eu tinha mola nas pernas. Nunca conseguia ficar parada. Eu era aquela menina que assistia a televisão de cabeça para baixo, fazendo parada de mãos, fazendo abdominal, treinando espacate. E, inclusive, a minha história competitiva começou aí. Começou na ginástica olímpica. Eu fui... Desde pequenininha na escola, eu estudei numa escola que valorizava muito o esporte. E tinha um professor de educação física muito bacana, que desde pequenininha eu já era ajudante dele, né? E eu falava pra ele: eu quero ser ginasta. E ele me falava: Lica, você pode se esforçar, você pode treinar bastante, mas você tem as pernas muito compridas, você não vai ser uma boa ginasta. Mas ele me levou para fazer um teste. Eu fui primeiro ginasta do Pinheiros e depois competi muitos anos pela Hebraica. E assim que começou, né? Não fui uma grande ginasta. E onde eu mais me sobressaía na ginástica era realmente no aquecimento, porque tinha que correr, e eu sempre gostei de correr. E assim começou, né? Nessa escola que eu estudava, a gente era super estimulado a fazer exercício. Tinha barras do lado das salas de aula, então no intervalo entre uma aula e outra a gente arriscava umas oitavas paradas e era muito legal. Acho que também eu devo muito a essa escola que chamava Dinâmica, ficava no Pacaembu. Não sei se vocês conheceram. E assim foi. Eu sempre gostei muito de estudar também. E mesmo depois dessa escola dinâmica eu estudei no Rio Branco e no Bandeirantes, mas meu pai sempre falava pra mim: você gosta de esporte, não tem muito jeito, não tem como fugir disso, né? Queria contar um pouco da história do meu pai também. O meu pai nasceu em Israel e ele teve paralisia infantil, pequenininho, e os médicos lá de Israel falaram que ele ia se curar. Vocês estão escutando? Estão escutando? Dá pra ver tudo? Tá. Os médicos falavam que ele ia conseguir se curar, voltar a andar, se ele fizesse muito esporte. Então a minha avó levava ele pra praia lá em Israel e colocava ele pra andar na areia. E ele se recuperou, ele voltou a andar, e fez esporte pro resto da vida dele. Inclusive ele morreu jogando futebol. Mas super ativo. E ele falava: Liane, não tem jeito, você não tem como fugir disso. Teu negócio é esporte.
E assim foi que eu fui estudar educação física. Eu me formei primeiro em educação física. E na faculdade eu conheci um pessoal muito legal, né? Que eles eram triatletas, mas naquela época era muito, muito, muito roots do triatlon, né? E não sei se o André tá me assistindo, que ele é meu amigo até hoje, e ele falava, Lica, você tem que fazer triatlon, você corre bem, você nada bem, e e, e tem poucas mulheres que competem, você vai se dar bem. E aquilo ficou na minha cabeça também. Quando eu me formei em educação física, eu fui morar nos Estados Unidos um pouquinho. E lá na Califórnia, todo mundo era triatleta. Então, os professores eram triatletas, a professora, a mãe da professora, o filho da professora, o marido da professora, todo mundo ia no final da tarde pra praia nadar, e aquilo super também me encantou. E começou lá, né? Começou de fato lá. Eu comecei a correr, eu entrei para a equipe de atletismo de lá e voltei para o Brasil com uma bicicleta. Naquela época meu pai era diretor do futsal da Hebraica, e meu pai falava, Lica, montaram uma equipe de triatlon aqui no Brasil, você tem que voltar, e vai ter as Macabíadas e vai ser legal você participar e tal. Aí eu não voltei, eu quis ficar mais um pouquinho, as Macabíadas passaram. E só que esse sonho de ir para as Macabíadas também é um sonho que me acompanha bastante, né? E se Deus quiser, ano que vem estaremos lá em Israel. Mas chegando no Brasil, realmente tinham montado a Miriam, não sei se a Miriam tá aí, a Miriam Krakoshansky, o Roberto Kraus, o Niltinho, tinham montado uma equipe o Jairinho, de triatlo no clube, e eu fui uma das primeiras também. E eu acabei fazendo todos os meus amigos e tudo mais. Depois, eu acabei me casando com um companheiro de equipe. Tive 2 filhos maravilhosos, o Mark e a Lívia. E fui estudar nutrição depois, que adorava também. Eu participava de muitas pesquisas, né, lá na USP. Antes de prova, eu tirava sangue, eu fazia xixi, e participei de vários projetos de pesquisa, e aquilo também foi me encantando e me deu mais vontade de estudar. Aí fui estudar nutrição, terminei a nutrição e fui fazer especialização em nutrição esportiva também, porque não tinha como não ser, né? E foi assim, as crianças crescendo. No período que as crianças eram pequenas, eu continuei ativa. Então eu saía para correr, eu dava uma nadadazinha, mas fiquei lá 12, 13 anos sem competir, só sonhando, né? Sonhando. E um dia eu estava correndo na praia, estava indo um percurso que eu sempre fazia, que eu ia do Saí para Maresias, e encontrei o Alê, né, o Alê Giglioli, no meio da estrada. E o Alê chegou para mim e falou, Lica, teus filhos já cresceram, o tempo já passou, tá na hora de você voltar a competir, né? E aí, segunda-feira, ele me ligou e falou, pode fazer a pergunta, Fábio, quiser fazer a pergunta. Mas ele falou, Lica, vamos voltar a treinar amanhã. E eu voltei no final de 2017, quase comecinho de 2018, e de repente fui picada de novo
pelo bichinho do triatlon. E tô super, super feliz em ter voltado. Nem acredito aí que tô de volta para minha família, para minha casa. E a Hebraica me recebeu de braços abertos, né? Como atleta, né? Porque sempre frequentei o clube, meus filhos frequentam também. Mas quando eu voltei a competir, eu recebi total apoio do meu clube do coração. Então é um grande prazer e uma grande honra estar aqui falando com vocês aqui pela Hebraica. Bom, se eu começar a falar de esporte, de triatlon, você já deu a perceber que eu não paro de falar, né? Então, eu vou começar respondendo umas perguntas. O Fábio, meu amigo, que é ginecologista, está me perguntando como foi amamentar, cuidar dos filhos pequenos e treinar. Bom, o Ale deve lembrar, né, que eu não parei de treinar grávida, né? Eu parei de competir e parei de treinar intensidade. Mas eu corri até o dia que eles nasceram, né? Então, eu passava na rua com aquele barrigão, faziam até sinal da cruz, falando, para, por favor, de correr, tá na hora de parar. Mas eu não parei, eu corria, aquilo me fazia bem, eu corria numa intensidade ok, e não parei de treinar, mas nessa intensidade bem leve, né? Tive gravidezes maravilhosas, sem nenhum problema, e voltei a correr super rápido, voltei a correr acho que 10 dias depois dos meus partos. E aí também escutava direto, do jeito que você tá magra, do jeito que você vai querer voltar pro esporte, você não vai conseguir amamentar. E acho legal contar para vocês, mulheres, que não foi nada disso que aconteceu. Primeiro porque eu sempre fui super caxias com a minha alimentação, eu sempre priorizei qualidade no que eu como, e eu tinha muita consciência da importância da energia que eu tinha que disponibilizar para poder amamentar. Então, amamentei meus filhos, cada um foi amamentado 1 ano, né? 6 meses exclusivos, e depois eu continuei. Tinha o leite suficiente e não parei de correr, amamentando também numa intensidade leve, mas treinava às vezes 2 vezes por dia. Corria e nadava praticamente todos os dias, e amamentava e dava conta de tudo. Por quê? Porque aquilo me fazia muito bem, né? Assim como na gestação. Aquilo para mim, esporte para mim nunca foi um estresse ou uma obrigação. Para mim foi uma necessidade fisiológica. Meu corpo não funciona se eu não treinar. Tanto que quando eu quis engravidar da segunda vez, o meu médico mesmo falou, olha, eu acho muito melhor você voltar a competir, porque eu acho que você fica no estado de graça, né? Você fica tão feliz quando você compete que tudo acontece de bom na tua vida. E aí foi eu voltar a competir, né? O Ale deve lembrar aí que eu estava nas vésperas aí da maratona de Porto Alegre, e aí eu descobri que eu estava grávida da Livinha. Do Mark foi mais emocionante ainda, porque eu estava na véspera de fazer meu 4º Ironman, que é uma prova com uma distância bem longa, né? E eu treinava muitas horas por dia, e todo mundo falava que era impossível eu estar grávida, e nas vésperas eu resolvi fazer o teste para saber se eu estava grávida, porque minha menstruação não descia, e já estava grávida de quase 3 meses, e o Marquito, coitado, competiu comigo na barriga, e no final deu tudo certo, graças a Deus. Eu não fiz o Iron daquele ano, mas o Mark pedalou muitos quilômetros comigo, e acho que por isso que ele gosta tanto de esporte também. O Harry está perguntando se, além da importância do Alê na minha volta, qual a motivação de estar treinando em alto rendimento.
Eu adoro competir, eu adoro a sensação de desafio. O pessoal aí que está treinando comigo sabe, né? Eu adoro ser desafiada. Eu entendo como profissional da área da saúde que a gente tem que treinar nos limiares acima para poder melhorar, né? Existe uma diferença entre você competir, você querer ser competitivo e você fazer esporte para a saúde, né? Não que eu não vejo importância na minha saúde, pelo contrário, mas eu gosto de competir, né? Então, eu sei que eu tenho que treinar um pouco mais forte por conta disso, né? Eu sou aquela, quem me conhece, eu sou aquela que chora se fez um treino mal feito, que fica de mau humor se competiu mal, que fecha a cara se foi mal, né? Outra pergunta aqui do Hari, que se eu treino todos os dias, vou contar um pouquinho da minha rotina hoje, né? Pode parecer loucura, mas para os meus amigos triatletas é uma rotina meio que básica, né? Eu acordo entre 4 e 5 da manhã e segunda, quartas e sextas eu corro. De terças e quintas a gente tem treino na USP. E volto, quando é meu dia de levar a criança na escola eu levo, senão eu já começo a dar aula, que eu ainda sou personal, né, e nutricionista, né, e na hora do almoço, quando eu consigo, eu nado com a Adriana, que eu adoro os treinos dela. Aliás, a Adri me fez aprender a nadar. Eu sempre fui considerada uma nadadora e ela me ensinou que isso pode mudar, né, Adri? E então, depois do almoço eu volto para o consultório e atendo como nutricionista. E de noite cuido da casa. De noite eu cuido da casa, das crianças, né? Levo uma vida normal. E faço isso com muito prazer. Para mim é o contrário. Para mim um estresse se eu não posso treinar. Aliás, eu dou um jeito. Não existe não poder treinar, eu dou um jeito. Nesse período de quarentena, eu tô super feliz que eu tenho o privilégio de estar num prédio que não fechou a academia. E eu tô nadando numa piscina pequena, mas eu tô nadando com aquele extensor de nado estacionário, né? Então tô me virando. Mas tô louca, como todo mundo, tô louca pra voltar a competir, voltar a ir pro clube, a chegar sorrindo lá no clube e dar de cara com um monte de gente bacana, com aquela piscina maravilhosa, aquele sol, aquele astral da Hebraica que realmente somos muito, muito privilegiados. Se é disciplina que eu tenho, pode ser disciplina, mas te falo que o segredo é porque realmente eu gosto e eu faço com muito amor. Aliás, faço muita coisa com amor, né? Uma coisa interessante também é que quando antes de eu ter as crianças, eu tinha o sonho de ser triatleta profissional. E eu fiquei um tempão buscando o índice, que naquela época era fazer uma prova de short triathlon para baixo de 1h11. E eu fiquei um tempão fazendo o danado do short triathlon para 1h12. E aí eu busquei a ajuda de uma psicóloga esportiva que foi muito legal, a Marisa Marcunas. E, enfim, consegui o índice para ser triatleta profissional. Fiz 1h10 no short, foi super emocionante. Mas a vida deu uma viravolta que eu descobri que eu estava grávida. E realmente ser mãe era o maior sonho da minha vida, acima de qualquer outra coisa.
E nem imaginei que eu voltaria a competir desse jeito. Tô super feliz de estar de volta. E realmente, tá lá no pelotão da madrugada, tá correndo, tá no treino de natação, sofrendo, entre aspas. Para mim, eu me sinto em casa. E uma competição de triatlo, enfim, aquele cheiro de mar, para mim é tudo como se fosse a minha casa. O Niltinho tá falando que tá me esperando lá em Israel para eu pedalar com ele. Eu também não vejo a hora de chegar a Maccabiah, daí a gente pedalar, né? Pedalar, nadar, correr aí em Eretz Israel. Podem fazer suas perguntas, hein? Tô aqui tentando ler. Vamos lá, gente. Legal também eu ter voltado a competir, que eu pude ficar mais em contato com os meus pacientes também, né? Assim, eu como nutricionista esportiva, eu sou nutricionista clínica também, mas 80% das pessoas que eu atendo são triatletas, corredores, nadadores ou ciclistas, né? Então, estão perguntando qual a minha idade. Eu tenho 46 anos. 46. E eu tenho 45, 49, que é a minha categoria. Brincadeira, 46. E quando eu voltei a competir, o legal, assim, é que eu tô super em contato pessoalmente com os meus pacientes, né? Então a gente pedala junto, eu sei qual que é o treino deles. Sexta-feira à noite eu adoro receber as mensagens, eu recebo um monte de mensagens. Lica, como é que eu monto minhas caramanholas de amanhã? Meu treino é tal, o que eu faço? Levo cápsula de sal, não levo? Quantos gus eu levo? E tal, né? E eu adoro esse contato, assim, pra mim é super gratificante. Eu sei que eu sou privilegiada em trabalhar com o que eu gosto. Eu adoro estar aí no meio do esporte e da nutrição. Ó, a pergunta aqui: quais os alimentos você recomenda na hora de treinar, antes, durante e depois? Bom, sempre começo falando que existe a tal individualidade biológica, né? Cada um funciona de um jeito, né? Existem todos os protocolos, as diretrizes os guias, né, de nutrição esportiva, mas de uma maneira geral, antes a gente deve priorizar alimentos de rápida absorção e rápida digestão, né? Frutas são super bem-vindas para a maioria das pessoas, né? E depois a gente incluir um pouquinho de proteína também, tá? Mas isso é individual e depende muito do seu treino também, né? Se você vai treinar meia hora, se você vai treinar 3 horas, se a intensidade vai ser forte ou leve, isso é super particular, né? Qual é a dica para não ganhar peso na quarentena? A dica, assim, a primeira dica é a seguinte: saber diferenciar o que é fome, o que é ansiedade, o que é saco cheio de estar em casa, né? Então, quem me conhece sabe que eu sou brava. É o seguinte: não é fome, a maioria das vezes não é fome. Então, se você não quer engordar, não come besteira, pronto. Não pode ficar se vitimizando e ficar com peninha e falar, vou comer mais um docinho, depois eu tiro atraso. Depois complica tudo mais, porque depois você vai voltar a treinar com mais peso, com menos estímulo, com vergonha. Então, é isso, minha opinião, tá? Que mais? Deixa eu ver outra pergunta. Vamos lá. Durante o treino, o que eu acho importante, depende do que você treina, lógico, depende do que você está adaptado, depende de como você transpira, mas de uma maneira geral a gente tem estoque de energia para 1 hora de exercício. Então, se você vai fazer um treino de 1 hora, basicamente você não precisa levar nada para comer ou para suplementar, além de água.
Minha filha tá entrando aqui. Se você vai treinar por períodos mais longos, você tem que analisar como é que vai ser teu treino. E pode... o pessoal sabe que pode tirar as dúvidas aqui comigo, né? Então, você tem que ter uma ideia de qual velocidade que você vai treinar, qual vai ser tua frequência cardíaca, se vai estar calor no dia que você vai treinar e levar teu suplemento, se ele vai ter eletrólito, se ele vai ter carboidrato, se ele vai ter um pouquinho de proteína, enfim, tem que estudar a logística aí, porque a nutrição é tão importante quanto o treinamento e quanto o descanso, né? Os treinamentos de rolo, é impossível treinar com o mesmo volume no rolo. Eu acho que o rolo, a gente tem que considerar que é uma força contínua que a gente faz, né? Quando a gente treina na estrada ou na rua, a gente tem aquelas paradinhas aí de farol, de descida. O rolo lá, é sofrido, né? Fora que você não tem o estímulo psicológico de estar vendo uma vista legal de romeiros, do riacho, né? Então, é um treino que você tem que estar lá psicologicamente mais focado, com certeza. E você transpira demais, então vocês têm que ficar atentos com a perda de eletrólitos no rolo, mesmo num treininho de 1 hora, porque vocês podem reparar, o chão fica molhado, então vocês perdem sim a água e sais minerais. Bom, quero voltar a falar um pouco do quanto que a hebraica é importante para mim, né? E vou chamar todos aí que fazem parte do clube para fazerem um videozinho, porque eu acho muito legal a gente poder assistir um ao outro e lembrar do quanto o clube é importante na nossa vida, né? O clube, eu não vou nem falar que é minha segunda casa, o clube é a minha primeira casa. Às vezes só de chegar lá meu astral já muda. É muito legal, é cheiro de infância, é vontade de treinar, é vontade de correr na pista, é vontade de ler um livro na biblioteca, de encontrar os amigos, né? Tô morrendo de saudade de todo mundo. Desde o pessoal do estacionamento, os salva-vidas, meus amigos de treino, seguranças. É minha casa mesmo. Numa prova de triatlo, começo a sair às vezes da água e ver atletas muito na frente fazendo a transição. Isso é uma coisa que eu enfrentei durante muitos anos da minha vida, porque eu nadava muito mal, né? Como é que era? Era assim, era eu me preparar primeiro para melhorar a natação, né? Foi uma briga constante nos meus anos de competição para melhorar a natação e de maneira prática mesmo. Então eu sabia quem que eu precisava mirar no mar para não sair tão atrás. Aprendi a nadar no pé, né? A Adriana fica brava que eu fico nadando no pé, mas já é inconsciente. Nadar no pé é quando você nada no pé da pessoa da frente e você pega a esteira dela, então fica mais fácil para nadar. E o triatlon é isso, é meio uma guerra no mar, né? Então, muitas vezes você não é o melhor nadador, mas você é o que entende como é que é nadar no mar, que consegue nadar na esteira de alguém mais forte e tirar uma vantagem, mas não é uma vantagem do mal, é uma vantagem que vale, né? Não é uma vantagem que te desclassifica. E assim foi. Eu acho que hoje eu nem nado tão mal. Acho que hoje minha natação melhorou bem. Mas era assim, era difícil. E eu sabia que eu subia na bicicleta, eu ia ter que fazer muito mais força para tirar um pouco da diferença e correr mais forte ainda para poder chegar junto das meninas que saíam muito na minha frente da água, né? Você não gosta de conversar na transição, né, Niltinho? Não, eu não gosto de conversar em treino e eu não gosto de conversar na transição, muito menos.
porque ele me encontrava na transição e queria contar como é que foi o tempo dele e a gente competindo. Isso é um absurdo, Niltinho. Ele sabe que eu ficava brava. Então, eu fechava a cara e fecho a cara para quem quer conversar. A hora de competição é a hora de competição. Quiser conversar, a gente conversa depois. É isso, gente. Queria agradecer demais. Passou muito rápido. É sério que já acabou? É? O Ale tá falando que eu corro muito. Eu acho que eu corria muito. Agora eu tô me esforçando, né? Queria mandar um beijo pra todo mundo. Tô morrendo de saudades de vocês, que são mais que amigos, são irmãos. Eu amo a minha vida, amo estar com vocês, amo o meu clube. E não acabou? Tá. Então, tô aqui. Me avisem quando acabar, tá? E mandem as perguntas, por favor. Eu também tô com saudade de vocês. Tô recebendo as mensagens de saudades. Bom, vou falar mais, tá? Vou falar sobre meu trabalho também, né? Como nutricionista esportiva, né? E que tá dando super certo os atendimentos online, né? Por quê? Porque a gente tem esse benefício da tecnologia, né? E eu consigo estar em contato super com vocês e receber feedback diário de como vocês estão se alimentando, estão treinando. Então, os ajustes necessários são eficientes, né? A Thaís está aí. A Thaís é uma amiga minha, atleta do Colorado, que eu atendo há muitos anos online. E sempre deu certo. Ela já fez várias competições, várias maratonas. E por incrível que pareça, a gente se conheceu pessoalmente há pouco tempo. A gente ficou muito íntimas, né? Online. Então, tô falando isso pra gente perceber que assim como na competição, a gente nunca pode... a gente tem que se adaptar às realidades e seguir em frente. O que eu acho da dieta intermitente? Eu não acho eficiente, não. Principalmente para quem treina. Eu acho que o que é eficiente é você gostar de se alimentar bem, gostar de treinar. Esse negócio de fazer jejum pode até funcionar para um treino leve, mas para quem quer fazer um treino legal, acho perigoso ir em jejum e acho improdutivo também. Até escrevi num post, se não me engano, ontem, né? Quando você treina em jejum, tudo bem, você pode priorizar a queima de gordura, tá? Mas daí você vai queimar o quê? Umas 100 calorias a mais, tá? Por estar priorizando queima de gordura. Se você faz um treino intenso, talvez você gaste 300 calorias a mais em comparação. Então, vocês viram? Tem aí uma diferença de 200 calorias, fora a repercussão que isso gera. Porque se você faz um treino bem feito, você fica queimando caloria o dia inteiro. E você colhe os benefícios de estar estimulando tua parte cardiorrespiratória bem mais do que num treino muito leve. Você se recupera melhor se você não está em jejum e principalmente se você está repondo adequadamente carboidrato, eletrólitos, enfim, os nutrientes que você precisa. E você fica animado para o dia seguinte treinar. Então, não existe milagre. É legal você estar sempre... Você levar isso como estilo de vida, né? Então, isso só vai ser eficiente nisso se você se recuperar bem dos seus treinos. Então, não precisa sofrer, sabe? As pessoas associam, para eu ficar magro, para eu ficar forte, tem que sofrer. Não tem que sofrer nada, pelo contrário, você tem que ter prazer no que você faz, né? Então, tem que ter prazer, né? O cara... Às vezes me perguntam, poxa, então você é super masoquista em querer ficar pedalando 3 horas. Não, eu gosto. Se eu não gostasse, eu não ia estar acordando às 4 da manhã para pedalar. Adoro. Na hora a gente sofre um pouquinho, né? Mas
gente sabe que é isso que é eficiente, né? Como tudo na vida, né? Tem que, tem que tentar ser cada vez melhor, né? É, que mais? Deixa eu ver. Isso que eu acho de dieta, não só de dieta intermitente, mas de qualquer dieta milagrosa. Eu acho que você tem que entender que você precisa de nutrientes e comida não é só caloria, comida é vitamina, é mineral, é antioxidante, né? É super prazeroso, entendeu? E tem que entender isso, e aí sim vai ser para sempre, né? Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Mas eu tô à disposição aí para as consultas online e para as broncas online também. Que horas eu durmo? Eu durmo umas 11 horas, mais ou menos. Eu durmo pouco, mas eu durmo com qualidade. E eu tô super acostumada. O Marcelo tá perguntando se chocolate também é comida. Eu acho que não existe alimento mocinho e alimento bandido. Cabe um chocolate na vida de qualquer um. Eu adoro chocolate, adoro paçoquinha, adoro pão de queijo. Eu só entendo quanto que é o meu gasto energético e se a quantidade do que eu vou comer é compatível com o que eu quero pra mim, né? É isso, né? Quantidade. É quantidade, né? A frase lá, que o que separa o veneno do remédio é a quantidade. Então, chocolate pode ser super benéfico também. Chocolate tem antioxidante, chocolate faz a gente liberar serotonina, né? É confortante. E só que não precisa comer uma caixa de bombom, certo? Tô esperando vocês para consulta online mesmo, hein? Quero ver. Contar mais histórias? Deixa eu ver. Alguém lembra de uma história legal comigo? Vamos ver. Deixa eu ver as perguntas. Eu quero muito que fique essa mensagem do prazer, né? Da gente ter prazer no que a gente faz. As pessoas às vezes falam, mas você tem sorte, que você tem um biotipo bom e tal. Não acho que é sorte, não. Acho que é o biotipo de uma pessoa que nasceu fazendo esporte, sempre gostei de me alimentar bem. Para mim isso não é sacrifício. As pessoas que me conhecem sabem que isso é verdade. E não que eu não coma besteira, que eu não beba de vez em quando. Eu também acho que você sair um pouco de dieta também é importante. Falar sobre agora a dieta em isolamento. Dieta em isolamento é isso, né? Primeiro a gente tem que entender o que é importante pra gente, né? E tomar cuidado com a hora que a gente abre a geladeira para saber se realmente é fome, ou se é vontade de comer e de passar as nossas aflições, enfim. Né? Eu acho que é importante a gente priorizar alimentos com qualidade, né? Então, alimentos que aumentem, que melhorem a imunidade, que deem mais energia pra gente. Então, antioxidantes, assim, a gente caprichar muito nos vegetais. Os vegetais são sempre bem-vindos porque eles são fontes de minerais, antioxidantes, fibras, e eles são baixos em caloria, né? Então, para mim, acho que não existe refeição sem vegetal, tem que ter, né? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo aí? Eu acho que a dieta, e assim, tem que entender também,
você que fez essa pergunta, qual que é o teu gasto energético hoje, né? Então, você tá fazendo algum treino? Quão ativa você tá, pra gente entender qual que é o teu gasto energético e se é compatível com as calorias que você tá comendo, tá? Porque a gente não precisa ficar neurótico tal, mas ninguém quer engordar, ninguém quer ficar sem saúde, né? Que mais, gente? Eu acho isso, Glau. Respondi pra você. Depois da quarentena, vamos ver essa pergunta aqui, parece ser legal. Depois da quarentena, quando as coisas voltarem a uma normalidade e puderem sair de casa, o que você vai fazer primeiro? Eu acho... eu vou sair... Não sei o que eu vou fazer primeiro. Acho que eu vou pra Hebraica. Eu vou pegar o carro, vou colocar um som bem alto e vou pra Hebraica encontrar todo mundo, nadar. Depois vou pedalar, depois eu vou correr. Não sei se vai poder sair abraçando, não sei como é que vai ser a vida após quarentena, mas de alguma forma ou de outra eu vou querer estar bem mais perto das pessoas que eu não tô hoje, né? Acho que isso. Deixa eu ver as perguntas aqui. Nos dias off deve-se manter a mesma suplementação de um dia ativo? Depende qual suplementação. Tem algumas vitaminas que sim, mas os carboidratos, o que você toma, o que você consome durante o treino, não, né, Marcelo? Você é super atleta e deve fazer isso, né? É isso aí, gente. Não sei se vocês estão me ouvindo ainda. Bom, vou agradecer aqui vocês e tô com muitas saudades. Tô à disposição aí para quem quiser tirar alguma dúvida. E também falar que eu acredito muito que de alguma forma isso tudo vai deixar a gente mais forte, mais unido, e todos os momentos difíceis da nossa vida servem para a gente dar um step ahead, né? Um passo adiante, né? Que isso fortaleça a gente e que a gente fique mais unidos e mais fortes. Enfim, tô torcendo para isso tudo passar rápido. Queria desejar Shabbat Shalom para todo mundo e um beijo bem grande para vocês. Tchau, pessoal.